Stay with me. Graça e paz, queridos. Satisfação, alegria estar com vocês mais uma vez, para juntos compartilharmos aquilo que Deus ele tem para os nossos corações nessa noite. E eu tenho total certeza que há uma palavra de Deus para a nossa vida. Enquanto você localiza um texto muito conhecido, Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30, o Evangelho segundo escreveu Mateus. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo pastor Daniel, pastora Keila, que Deus os abençoe. Lucas, Maria Eduarda, parabéns Duda, que Deus te abençoe. Verso 28, de Mateus capítulo 11: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. De novo, versículo 28 apenas: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Preste atenção, a partir de agora, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração e para a sua vida. Estamos vivendo há mais ou menos 1 ano e cerca de 2 a 3 meses, um tempo diferente, um tempo que todos sabem que tempo é esse, é chamado tempo da pandemia. Eu com os meus 38, faço 39 esse ano, eu nunca vi um tempo tão difícil como esse tempo que nós estamos vivendo neste período. Num tempo em que infelizmente perdemos amigos, perdemos pessoas queridas. Ao mesmo tempo que perdemos pessoas queridas, nós vimos pessoas e temos visto pessoas passarem necessidade, pessoas ficarem desesperadas. Haja visto que essa crise atingiu os 3 principais pilares da sociedade: o primeiro, a saúde; o segundo, a economia; e o terceiro, os nossos hábitos. Saúde, como eu disse anteriormente, pessoas morreram e estão morrendo. Economia, pessoas ficaram desempregadas, empresas fecharam, dificuldades em todos os lugares. E os nossos hábitos, que nós não podemos mais nos ajuntar como ajuntávamos antes. Temos que ter algumas restrições e vivemos e obedecemos alguns decretos. Mas em meio a tudo isso, Deus permanece fiel. Eu preciso de entender que em meio a toda a crise, Deus sempre vai permanecer fiel na minha vida. E geralmente no meio de uma crise, uma batalha, algumas vezes nós cansamos. Quem aqui nunca cansou? Quem aqui nunca chegou na sua casa à tarde cansado, querendo deitar na sua cama, dormir, porque o seu dia foi um dia farto, um dia cansativo? Eu confesso que hoje tinha muito tempo que eu não bati uma enxada, até porque na minha adolescência eu cresci lá em Belo Horizonte enchendo laje e capinando lote. Não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Isso dignifica a alma do homem. Na minha adolescência eu enchia laje, eu procurava laje para poder ajudar a encher na periferia, para ganhar um dinheiro, para poder levar a semana, ou algumas vezes eu capinava lote. Eu saía com a enxada pequena nas costas, eu olhava as residências e as casas que tinham um mato mais alto, eu batia no portão e dizia: deixa eu capinar o seu lote, você pode me dar o dinheiro que você quiser. Algumas vezes eu chegava em casa exausto, cansado, os meus braços ficavam doendo,
principalmente quando eu capinava, geralmente em lugares que o mato estava muito alto. As minhas mãos chegavam com muito calo, e eu ia dormir para acordar cedo no outro dia. Eu já acordava cedo, no outro dia exausto. Eu tenho certeza que você já viveu um tempo de exaustão na sua vida, um tempo que você diz: eu preciso de dormir mais um pouquinho na minha cama. Eu acordo 5, mas você olha o relógio e diz: eu preciso dormir mais 10, 15, 20 minutos, porque o seu corpo está exausto. Esse texto aqui é um texto muito interessante. Eu acredito que todos os irmãos aqui nessa noite conhecem esse texto, ou já viram a recitação desse texto. Esse texto de Mateus capítulo 11 é um texto em que Jesus registra algo muito interessante. Precisamos entender o primeiro ponto desse texto, que foi escrito por um judeu chamado Mateus, que vem do nome Matitiarro. Mateus escreve um evangelho voltado para judeus. Mateus escreve um evangelho trazendo uma cultura judaica na sua época, para mostrar para Israel que Jesus era e é o Messias prometido nas Escrituras, que veio para remir a Israel. E esse mesmo Jesus, por ser um judeu, ele viveu num contexto judaico da sua época, a ponto de Jesus, por exemplo, todos os sábados frequentar uma sinagoga, um shabat, e fazer uma porção da palavra que é conhecida como uma paraxá. Você vai ler isso, por exemplo, em Lucas capítulo 4, quando num sábado ele entra para uma paraxá, que é uma porção da palavra, e lá estava escrito, quando ele pega Isaías, que se cumpriu aquele texto na vida dele. E Jesus aqui no capítulo de número 11, em que Jesus começa um discipulado com todos os seus discípulos, haja visto que ele tinha 12 apóstolos e 70 discípulos, e os 70 discípulos geravam uma multidão para Jesus. O texto vai dizer que Jesus chama os seus discípulos para perto de si. Depois que Jesus, ele chama os seus discípulos para perto de si, ele começa dizendo que Deus é aquele que revelava segredo aos pequeninos. Só que Jesus faz uma citação, como eu disse anteriormente, que a maioria de nós conhece essa citação. Jesus vai dizer: vinde a mim todos. Jesus está usando o plural aqui, ele não está usando o singular. Por exemplo, você ou eu, todos que estáis cansados. Jesus está chamando pessoas que estão exaustas. Jesus está chamando pessoas que estão no seu clima, que não conseguem fazer mais nada, pessoas que estão hiper cansadas. Só que esse texto é um texto que tem um contexto muito mais profundo. Por Jesus ser um judeu, Jesus sabia e entendia todos os mandamentos do Deus eterno. Entenda uma coisa: Deus, ele deu 613 mandamentos, não são 10 apenas que estão escritos na epígrafe de Êxodo capítulo 20 da maioria das Bíblias. Na realidade, Deus deu 613 mandamentos. Desses 613 mandamentos, 3 deles são 365 proibitivos e 248 permissivos. 365 para que você não faça. É como se cada dia do ano do calendário gregoriano dissesse: não peque contra Deus. Os outros 248 simbolizam os 248 ossos e órgãos que temos dentro do nosso corpo. É como se cada dia o teu corpo dissesse: vamos fazer um mandamento para adorar e glorificar o nome do Senhor. Dentre os mandamentos proibitivos, existe, por exemplo, o mandamento que Deus proíbe adorar imagens de escultura. Deus proíbe, por exemplo, cometer o lachon hará, que é o hábito de falar mal dos outros. Deus proíbe emprestar dinheiro a juro. Deus proíbe várias outras coisas que são mandamentos proibitivos. Se você abrir a sua Bíblia comigo, em Deuteronômio, capítulo, aleluia, glória ao Deus eterno, de número 22, localize comigo na sua Bíblia, Deuteronômio, capítulo de número 22, versículo de número 10. Aqui em Deuteronômio, capítulo de número 22, o eterno Deus, ele registra alguns mandamentos proibitivos e permissivos dos seus 613. Dentre algum desses mandamentos, o verso 10 está dizendo, leia aqui comigo: com boi e com jumento não lavrarás a terra. Com boi e com jumento, apenas o verso 10, com boi e com jumento não lavrarás a terra. Com boi e jumento era proibido de se lavrar a terra, porque na época da colheita, na época da cega ou na festa dos Pentecoste, que vem da palavra Shavuot, os judeus se preparavam para grandes colheitas, e o animal principal que o judeu usava para arar a terra era o boi.
Funcionava da seguinte maneira: 2 bois começavam a arar a terra com um jugo no seu pescoço, e atrás desses 2 bois estava o fazendeiro, que segurava o arado. O boi começava olhando para frente, e ambos seguiam em linha reta com o jugo e com o arado atrás, arando a terra. E o fazendeiro que estava atrás, ele ia lançando as suas sementes, e o boi ia, depois o boi voltava, e quando o boi voltava, a terra estava arada. E o fazendeiro que estava atrás, ele ia lançando as suas sementes. E o boi, ele começava a lavrar a terra, e ele terminava. Mas Deus expressamente proibiu aos judeus que jamais colocassem um boi para lavrar a terra com um jumento. Primeiro ponto, qual é, pastor? Porque o boi, ele é maior do que o jumento. O segundo ponto, quando se colocava um jumento, era sinal que um judeu não queria investir na terra que era lavrada, porque algumas vezes o boi adoecia, o boi ficava cansado. Em vez dos judeus pegarem um boi do mesmo porte e colocar de lado, eles pegavam um jumento, eles pegavam aquele jumento e colocavam junto do boi. Só que o jugo, que era o aparelho que ficava no pescoço, ele ficava desequilibrado, ele reclinava para o outro lado. Por quê? O boi, ele é maior do que o jumento, e algumas qualidades que o boi tem e que o jumento não tem são essas. O boi começa a lavrar a terra e não para de lavrar. O jumento, ele não lavra a terra. À medida que o boi começava a andar e lavrar a terra, o jumento, em vez de olhar para frente e andar, o jumento algumas vezes empacava, olhava para o chão, ele começava a bater ali a sua pata no chão, abaixava o seu rosto e começava a comer as sementes que o fazendeiro que estava atrás lançou. E o boi começava a caminhar no mesmo lugar, não saía do lugar. E acontecia algumas coisas. A primeira, o boi ficava muito cansado. A segunda, o boi ficava exaustado e caía. A terceira, e pior, ele quebrava a sua coluna. Por quê? Porque o jugo, pastor Daniel, ficava assim, de tanto o boi fazer força, o pescoço dele quebrava e o boi morria. Então Deus proibiu que se colocasse o boi com o jumento. Aí vem Jesus aqui, em Mateus capítulo 11, verso 28, recitar Deuteronômio capítulo 22, versículo 10. Pastor, como o senhor me diz isso? Primeiro, Jesus está dizendo assim: vinde a mim, vós que estáis cansados. Aqui Jesus está dizendo algo interessante. Haja visto que Mateus capítulo 11 está num sábado, num shabat, e era no sábado que os jumentos e os bois, eles iam para os seus determinados serviços. O boi ia lavrar a terra, e o jumento algumas vezes carregava pedras. Aí Jesus vem dizendo assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Por que oprimido? O boi ficava oprimido com um jugo desigual. Ele cansava de tanto fazer força. Sabe o que eu aprendo aqui? 3 verdades que eu vim dizer para você nessa noite. A primeira verdade: Deus sempre vai colocar pessoas do seu lado que tem a mesma visão de lavrar a terra com você. A segunda verdade: Deus vai tirar do teu caminho quem está do teu lado que é para comer semente. A terceira verdade: quem está no teu caminho para impedir a sua caminhada, a sua chegada, Deus vai tirar. A quarta verdade que eu acrescento é: porque a terra que Deus preparou para a sua vida é para que você caminhe nela para lá e para cá, e a terra produza para a sua vida. E no mais, eu vim liberar uma palavra da parte de Deus para a sua vida nessa noite, que tudo aquilo que impede você de colher aquilo que a terra tem para a sua vida, vai cair por terra. Você pode dar um glória aí? Vinde a mim, vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Jesus está dizendo que tem gente que está do nosso lado, que ele tem mentalidade de jumento. Qual é a mentalidade de jumento? É comer a semente que está na terra, porque semente que está na terra não é para comer. Semente que está na terra, a partir do momento que ela foi plantada, é para deixar a semente germinar. Pastor, não entendi. Tem hora que parece que a semente não vai crescer, tem hora que parece que não vai crescer. É como
como nós plantamos a grama hoje de manhã, colocamos tablado por tablado, a grama está um pouquinho seca, mas nós jogamos água o dia na grama. Aí o que vai acontecer? A água vai fazer com que a grama, ela cresça raízes e ela vai produzir. Talvez você entrou aqui nessa noite e parece que não vai acontecer nada na tua vida, só tem que Deus te trouxe essa quinta-feira forte para dizer, a semente vai crescer. Com o boi e o jumento não lavrarás a terra. Porque o jumento, ele quebrava o pescoço do boi. Sabe qual é o outro detalhe do jumento? O jumento é estéril. Diga comigo assim, o jumento não produz. O jumento é estéril. Levante a sua mão. Deixa eu liberar uma palavra. Deus vai tirar do teu caminho tudo aquilo que é estéril. Eu vou dizer de novo, tudo aquilo que é estéril, que não produz na sua vida, Deus vai arrancar, Deus vai tirar, Deus vai arrancar, Deus vai tirar. E o jugo ficava assim, ó. Aí o boi ficava fazendo força, e o jumento empacava, e ficava batendo as suas patas no chão, e comendo a semente que o fazendeiro lançava. Aí Jesus vai dizer, vinde a mim, você que está cansado. Você que está cansado e oprimido de viver com pessoas que não têm a mesma visão que você. Você que está cansado com um jugo desigual. Vim você que está cansado, que eu vou te aliviar. E detalhe, o que era esse alivio? O fazendeiro pegava o boi, desajustava o jugo. Quando ele tirava o jugo, o boi cansava, descansava. Aí o fazendeiro vinha com outro boi e colocava, e o jugo ficava assim, alinhado, equidade. Alinhado. Olha o que Jesus vai dizer. Eu vos aliviarei, tomai o meu jugo e aprendei de mim que sou manso de espírito. Sabe o que Jesus está dizendo? Que Ele vai trocar o jumento por alguém que vai alinhar a sua vida. Não pegou, vai pegar. Jesus está dizendo que Ele vai tirar o jumento para alinhar a tua vida. Mas para Jesus tirar o jumento, você tem que chegar do jeito que tu tá e deixar Jesus alinhar. Pastor, quem é que Jesus vai colocar para alinhar minha vida? O Espírito de Deus. Deixa eu dizer de novo, o Espírito de Deus, Ele é aquele que vai alinhar a sua vida, Ele é aquele que vai fazer assim na sua vida, equidade, equilíbrio. Eu não sei o jeito que você entrou aqui nessa noite, eu sei que nessa noite é uma noite de equilíbrio, é uma noite que estava assim, Deus vai fazer assim. Pastor, a pandemia eu fiquei quebrado, cansado, entrou tanto de jumento na minha vida. Ei, eu vim aqui como profeta para te dizer que Jesus vai alinhar, Ele vai alinhar a tua casa, teu casamento, Ele vai alinhar. Eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso, porque o meu jugo é suave, e meu fardo é leve. Sabe o que era o fardo? Era uma bolsa de sal que estava na frente do boi, e o boi comia sal para lavrar a terra. Sabe o que Jesus está dizendo para a sua vida nessa noite? Além dele alinhar a sua vida com o Espírito de Deus, Ele vai te alimentar no começo da tua caminhada até o final da colheita. Vou dizer de novo, Ele vai te alimentar, Ele vai te alinhar. Só que a gente tem que ir. E o problema muitas vezes é que a gente coloca jumento do nosso lado. A visão do jumento não é a mesma visão do boi. Isso aqui é uma prova. Quando você vai ler Ezequiel capítulo 1 a partir do verso 16, ou Ezequiel capítulo 10 a partir do verso 3, ele viu a visão dos querubins. O querubim, ele tem 4 rostos: rosto de homem, rosto de águia, rosto de leão e rosto de boi. Rosto de leão, domínio; rosto de águia, visão; rosto de homem, autoridade; e rosto de boi, serviço. Tem gente que entra na sua vida para tentar tirar o serviço que Deus colocou a terra para fazer para a sua vida. Pastor, qual é o serviço da terra? 30, 60 e 100. Mateus 13, vou dizer de novo, 30, 60 e 100. Porque a partir do momento que você anda alinhado, fiel com o Espírito de Deus, a terra vai produzir para a tua vida. Eu vou dizer, nessa pandemia tem provisão chegando, nessa pandemia tem milagre chegando, nessa pandemia tem porta se abrindo, nessa pandemia Deus vai arrancar o jumento. Só que o problema é que a gente quer colocar jumento do nosso lado. A gente quer colocar gente que não tem a mesma visão, e a gente padece por causa disso.
A gente faz força, a gente vai, a gente não sai do lugar. Porque geralmente quem não tem a mesma visão que você, ele vai comer a semente. Porque o boi, ele não se preocupava com a semente. O boi estava preocupado apenas com o fazendeiro em guiá-lo. Quem guiava o boi era o fazendeiro com o jugo. O jugo estava no pescoço e o arado atrás. E se o fazendeiro fizesse assim, o boi ia para lá. Se o fazendeiro fizesse isso, o boi voltava. Quem guiava era o fazendeiro. Só que quando o jumento estava do lado, o fazendeiro não conseguia guiar o boi, porque o jumento parava. Tem hora que Deus não opera do jeito que quer na nossa vida, porque a gente coloca do nosso lado gente que tem visão de jumento, gente que quer comer a semente que está caída na terra. Eu estou sentindo Deus aqui nessa noite, Rebaúácia. Eu sinto a presença do Espírito de Deus aqui nessa noite. Há uma unção poderosa de Deus aqui nessa noite. E o Espírito de Deus manda te dizer: eu vou aliviar a sua vida. Eu vou trazer equilíbrio na sua vida. Eu vou equilibrar a sua vida. Deus, eu estou quebrado, estou cansado. Jesus está dizendo: vem, que eu vou alinhar a sua vida. Eu vou alinhar a sua saúde. Eu vou alinhar a tua casa. Eu vou tirar todo o jumento do teu caminho. E vou te alimentar. Gênesis capítulo 22, Deus disse assim para Abraão: Abraão, verso 1, eis-me aqui, pega o teu filho a quem tu ama, tu leva um monte e sacrifica. O verso 2 e 3 diz que Abraão se levantou de madrugada, e quando ele chegou no monte, depois do terceiro dia, o verso 4 e 5 diz que ele olhou para os rapazes e falou assim: vocês vão ficar aqui embaixo, amarrando o jumento, porque eu e Isaac subiremos, adoraremos e depois voltaremos. Tem gente que não nasceu para subir no Moriá. Tem gente que nasceu ou quis ficar embaixo amarrando jumento. Tem gente que ele só quer amarrar jumento. Só que tem gente que decide subir no alto com Isaac e voltar e glorificar a Deus. O problema às vezes do jumento é que o jumento empaca e não deixa o boi caminhar. Se liberte de tudo aquilo que impede você de prosperar. Se liberte de tudo aquilo que impede você de viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Vinde a mim, Jesus dizendo: eu vos aliviarei. Sabe o que ele está dizendo? O jugo estava assim. Ele vai fazer isso aqui, ó. Vou dizer de novo para você dar um glória. Estava assim, torto, quase quebrando, não caminhava mais, estava parado o jumento aqui. Jesus está dizendo: ó, eu estou tirando o jumento, estou alinhando, e estou dizendo para o Espírito Santo: caminha com ele, caminha com ela, porque no meio da pandemia eu vou gerar provisão, no meio da pandemia eu vou gerar milagre, porque meu jugo é suave, e meu fardo é leve, o meu jugo é equilibrado. Deus nunca vai colocar na sua vida aquilo que tira você do propósito. Deus nunca vai colocar na sua vida aquilo que afasta você da igreja. Deus nunca vai colocar na sua vida aquilo que tira você da visão dos seus líderes, porque isso é do diabo. Porque a função do diabo é atrapalhar a nossa caminhada. A função do diabo é tirar o nosso foco. Qual era o foco do boi, pastor? Olhar para frente sempre. Porque o boi confiava naquele que estava atrás dele. O boi confiava naquele que estava guiando ele. Eu vou dizer de novo: o boi confiava naquele que estava segurando o arado. O boi confiava naquele que estava segurando o arado. Isso fala da minha, da sua vida. Quem me chamou para a obra, quem te chamou para a obra, é poderoso para te guiar. É poderoso para te guiar. A minha função é apenas olhar para frente e dizer: aquele que me rudimentou para a obra vai me guiar, vai me guiar. Só que a gente insiste em se relacionar com gente que tem mente de jumento. Aquele que tem mente de jumento vai dar errado, não faz. Para quem me culto, tem pandemia, mas o ônibus lotado, vou citar da minha cidade, o metrô lotado pode, a casa lotérica pode. Eu estou dizendo que você não tem que se cuidar, não é isso. Mas geralmente quem tem a visão e a mente de jumento, ele vai pôr defeito na igreja de tudo quanto é jeito. Cuidado, lá tem aglomeração. Cuidado, não tem álcool gel. Cuidado, mas o metrô está lotado. Eu vim para ontem em Cuiabá, o aeroporto lotado, o avião lotado. Mas eu já sei, a igreja, isso é a visão de jumento. A igreja nunca foi desequilíbrio para ninguém. A igreja sempre será equilíbrio para a vida daqueles que precisam.
E é no meio da pandemia que Jesus está gritando e dizendo: vem, que eu vou te aliviar. Vem, que eu vou arrancar o jumento do teu caminho. Vem, porque a terra está lavrada para preparar uma colheita para a sua vida. Levante a sua mão, deixa eu liberar uma profecia da parte de Deus para a sua vida. Tu vai sair daqui nessa quinta-feira forte hoje, com uma semente que Deus vai brotar na palma da tua mão. Para você que está na internet, Deus vai brotar algo na tua vida. Só que você tem que ir. Vem, vem, todos que estão cansados e oprimidos. Por que é o jugo desigual que Isaías 10:27 diz que vai ser quebrado pela unção? É jumento, que ele empaca e fica. Aí ele olhava para o boi, boiava para ele, ele batia o pé. Porque geralmente quem tem visão de jumento, ele é infrutífero, porque o jumento ele é infrutífero. E segundo, ele come semente. Semente não é feita para comer, semente é feita para plantar e deixar Deus fazer o crescimento. 1 Coríntios capítulo 3, verso 4, 5, 6, Paulo diz assim: olha, Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus que dá o crescimento. A partir do momento que eu planto, Deus vai fazer crescer. A partir do momento que eu planto, não tem demônio, não tem capeta, não tem diabo, não tem feitiço, não tem macumba, não tem ninguém que possa impedir aquilo que Deus vai fazer crescer na sua vida. E eu vim aqui como profeta hoje para dizer: tem coisa nova chegando, tem coisa grande chegando, tem milagre de caminhácia chegando. Aqui eu tenho que perceber a hora que eu estou cansado, que eu estou exausto. Aí eu vou dizer: será que tem a mesma visão que eu? Será que, peraí. Aí Jesus está dizendo: vem, que eu vou arrancar da sua vida aquilo que está impedindo você de sair do lugar. Eu vou arrancar da tua vida aquilo que está impedindo você de lavrar a terra. Eu vou dizer de novo: é nos momentos de dificuldade, de guerra, de peleja, é que Deus faz gerar uma semente da terra para cair na tua mão. Pastor, não entendi. Ainda essa semana tem milagre de Deus chegando para a tua vida. Ainda essa semana tem porta que se abre. Aí Jesus vai dizer num contexto judaico isso aqui: vem, vocês que estão cansados de andar e não sair do lugar. Porque o boi tinha o potencial todo, que era boi, lavrava a terra. Só que ele andava e não saía do lugar. Às vezes você tem um carisma, você tem um dom. Às vezes você é bom, você faz um negócio legal. O problema é quem você coloca do teu lado. O problema, pastor Daniel, é quem a gente coloca do nosso lado. Eu posso ser bom, eu posso fazer com excelência, mas a partir do momento que eu coloco alguém do meu lado que não tem a mesma visão que eu, vou andar e não vou sair do lugar. Vou dizer, não importa você ser bom ou não, o que Deus está dizendo é quem é que a gente está colocando do nosso lado para ter andado na terra. Porque quem lavra a terra não pode olhar para trás, você tem que olhar para frente. Jesus está dizendo de novo lá em Lucas capítulo 11 também, ele está falando do boi, que quem começa a lavrar a terra não pode olhar para trás. Por quê? Porque se os dois bois juntos olhassem para trás com o jugo virava e o boi caía. O problema também é que tem muita gente que começa a lavrar a terra e olha para trás. Por quê? Está preocupado com o que está lá na frente. Só que aquele que te chamou para lavrar a terra, ele está guiando o arado. Ele está dizendo: eu não perdi o controle da sua vida. Ele está dizendo: eu te trouxe aqui nessa noite para dizer: eu não perdi o controle da tua vida. Levanta a mão e fecha os olhos. Há uma presença poderosa, há uma glória poderosa, há uma graça poderosa aqui nessa noite. É noite de alinhamento, é noite que Deus está te alinhando e dizendo: eu vou fazer produzir algo na tua vida, mas vem você que está cansado, que eu vou te aliviar. O problema é que às vezes a gente não reconhece que a gente precisa que Deus tire a nossa carga. Só que a maioria das cargas que nós carregamos é a gente que coloca do lado, e a gente não reconhece. Mesmo a gente estando torto, Deus está dizendo: vem que eu vou tirar. Deus diz: vem. Eu estou dizendo: não, eu vou conseguir. Aí passando, entrando, eu ando e não saio do lugar. Que às vezes o problema sou eu, não é igreja, não é pastor. Muitas vezes o problema sou eu. Eu não quero reconhecer que o problema sou eu. Aí eu vou procurar pessoas para jogar a culpa naquilo que eu estou fazendo, porque eu estou me relacionando com quem tem mentalidade de jumento.
Quem tem mentalidade de comer semente, vinde a mim, vós que estáis cansados, que eu vou te aliviar. Eu vou te aliviar. Versículo de número 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu sinto a presença do Senhor aqui. Você que é batizado com o Espírito Santo, estamos em uma quinta-feira forte. Comece a adorar a Deus aí. Seja renovado pelo Espírito Santo aonde você está. Porque eu sinto o cheiro de terra. Hoje nós mexemos com terra o dia todo, nós plantamos grama o dia todo, e ao ponto que eu estava ali, quando nós fomos embora, do lado direito ali tinha um tanto de boi. Eu até falei: pastor André, olha o tanto de boi ali. O Espírito de Deus falou comigo: olha lá o boi, olha o boi, é boi com boi, não tem jumento do lado. Aí Deus falava na minha alma: a terra vai produzir, a terra vai produzir para a tua vida. Só que para mim viver o extraordinário, eu tenho que reconhecer que às vezes é eu que estou. Peraí, isso aqui está me edificando? Não, tira que é jumento. Isso aqui está me afastando de Deus? Tira que é jumento. Isso aqui está me tirando da oração, me tirando do foco? Tira que não tem a mesma visão que você. Tudo aquilo que não tem a mesma visão que Deus deu para a sua vida não vai te edificar. É jumento, e a gente cansa. É por isso que tem gente que tem 30, 40 anos na igreja e não prospera. Não é porque ele é ruim, ele é bom. Mas as pessoas que estão do lado dele não fazem ele prosperar. Vou dizer de novo: quem tu coloca do teu lado vai definir o que Deus vai colocar na sua mão. Vou dizer: quem tu coloca do teu lado vai definir o que Deus vai colocar na tua mão. Absalão escolheu Aitofel. Aitofel se enforcou. Uzai escolheu Davi, e os conselhos de Uzai permaneceram, e Uzai prosperou junto com Davi. Quem tu coloca do teu lado vai definir o que Deus vai colocar na tua mão. Vou dizer de novo: quem tu resolve colocar do teu lado vai definir o que Deus vai colocar na tua mão. Provérbios 10, 22. As bênçãos do Senhor, elas enriquecem, não acrescentam dores. Deus está dizendo: eu não tenho dor para a tua vida, eu não tenho tragédia, eu não tenho tristeza. É eu que procuro essas tristezas, é eu que procuro essas tragédias, e às vezes eu ponho a culpa em Deus. Fica de pé, estou sentindo algo gostoso de Deus aqui. Jesus, pastor Daniel, ele vai dizer plural: vem todos que estão cansados e oprimidos. Porque a gente captar que a gente que não tem visão, a gente fica oprimido. É tipo assim, você diz assim: eu vou comprar a casa própria. O que não tem visão diz: não compra não, que está na pandemia, está na crise, você não vai para o SPC e Serasa. O que tem visão diz assim: eu vou tirar uma carteira de motorista. O que não tem diz: não mexe com isso não, rapaz, é perda de tempo. O que tem visão diz assim: eu vou para a igreja por culto presencial. O que tem visão de jumento, você não vai não, fica em casa. Nada contra quem assiste na internet, não é isso. O que tem visão de jumento diz: rapaz, para que ofertar? Está na crise, guarda o dinheiro para ti. Só que Deus está dizendo: vem, que eu vou te aliviar. Eu vou fazer isso aqui, ó, equidade, equilíbrio. Eu vim aqui para profetizar para alguém. Deus vai trazer equilíbrio na sua vida. Deus vai trazer equilíbrio na sua vida. Quando eu entendi isso, a minha vida, eu prosperei. Quando eu entendi que há pessoas que não podem ficar do nosso lado, eu vivi isso na minha vida, eu prosperei. Eu passei a viver o melhor de Deus na minha vida. Eu passei a viver o melhor que Deus tem para a minha vida, porque eu entendi que tem gente que não é para andar do meu lado, porque estão comendo a semente que eu estou lançando no caminho. O dia que eu entendi: espera aí, não é isso que Deus tem para a minha vida. Não que você é melhor do que ninguém, não é isso. Você define quem está do teu lado. Quem está do teu lado vai definir o que você vai colher ou o que você vai deixar de colher. Põe a mão no seu coração, fecha os seus olhos.